Você é aquele aluno, aquela aluna que ainda duvida que algas e plantas não pertencem ao mesmo grupo? Então esse vídeo é para você. Fala galera, tudo bom? Eu sou Wagner Silva, esse é o Ciência 23 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reino protoctista, o reino dos protistas, joia? Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 em que eu estou falando um pouco sobre os 5 reinos. Então esse é o assunto do sétimo ano, possivelmente você vai ver ele novamente no ensino médio, mas vale a pena desde já estar fazendo uma boa imersão nesse assunto, joia? Então vamos lá, quem são os protistas? Beleza, então dentro do reino protista, nós temos algas e protozoários. Então, algas é justamente esse grupo que muita gente confunde com plantas, tá? Se fica de consolo que, na verdade, durante muito tempo, os próprios cientistas acreditavam que algas e plantas representavam um único grupo, muito por conta de várias características incomuns. Hoje, com todo o avanço genético, da tecnologia, do estudo da evolução dos grupos, nós sabemos que na verdade representam grupos diferentes, beleza? E os protozoários, que são bem diferentes das algas, né? São muito semelhantes em aspecto e algumas questões às moneras, né? Às bactérias, beleza? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Tá, primeiramente as algas. Então as algas podem ser unicelulares ou pluricelulares, constituídas de uma célula ou duas ou mais. São eucariontes, então aqui a gente tem um avanço, né, uma novidade evolutiva, digamos assim, onde você tem uma célula, né, que tem ali uma membrana, um núcleo individualizado, então o DNA ele não está solto no citoplasma, como por exemplo acontece nas células procariontes. Outra característica importante aqui é que são seres autotróficos, então são seres capazes de sintetizar o seu próprio alimento, assim como as plantas. Então, a clorofila é esse pigmento extremamente importante nesse aspecto, porém existem outros pigmentos também em alguns tipos de algas que estão muitas vezes fortemente associadas às cores que essas algas têm, né? Dourada, parda, vermelha e por aí vai. Outra característica associada às algas é a questão de formarem o fitoplâncton. O fitoplâncton é um conjunto de seres vivos autotróficos, são encontrados na água doce, na água salgada, água salobra, e que constituem a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Então elas têm esse papel extremamente importante neste sentido. Então, da mesma maneira que as plantas formam a base da cadeia alimentar dos ambientes terrestres, o fitoplâncton, as algas têm esse papel aí fundamental nos ecossistemas aquáticos. Joia? Em relação à classificação, nós temos diferentes grupos de algas. Então, se você já estudou esse assunto na escola, no sétimo ano, você deve se lembrar que existem mais do que dois grupos. Eu estou trazendo aqui dois bons exemplos, mas existem outros. Tá? Então, primeiro, as feófitas, onde nós temos as algas que são consideradas, né, as algas pardas, justamente por conta da sua cor, e que a gente tem um exemplo das algas que constituem o que chamamos, né, de floresta de Phelps, que é uma floresta embaixo da água que tem representantes, espécies de algas que podem alcançar aí até mesmo centenas de metros. Então, eu vou deixar um videozinho aí na descrição, um outro vídeo, não meu, mas que é legal e que vale a pena dar uma olhada, em que ele demonstra isso. Ele mostra as imagens, ele fala um pouquinho da importância dessas algas aí nos ecossistemas aquáticos. E os dinoflagelados também, que é um outro grupo, onde nós encontramos algumas espécies que estão associadas a um fenômeno chamado maré vermelha. Então, quando essas algas se proliferam diante de um ambiente favorável à sua reprodução, elas crescem de forma bastante descontrolada, digamos assim, não descontrolada ao nosso ponto de vista, né, mas de uma forma muito rápida, elas acabam por liberar substâncias, né, que acabam atuando como toxinas e que podem ali levar à morte dos peixes, outros seres vivos daquela região ali, e que pode afetar inclusive aí banhistas ali que estejam, né, tomando banho ali naquela região, causando alguns probleminhas aí na pele e de saúde. Vou deixar também um videozinho na descrição de uma reportagem que fala um pouquinho sobre isso. Beleza? Tá. E onde a gente encontra as algas, né? No nosso dia a dia. É muito difícil a gente ter alguma relação direta com elas? Não.
tá? Então muita gente talvez vai ficar aí surpresa por conta disso, porque na verdade existem substâncias que são retiradas das diferentes espécies de algas e que podem ser utilizadas em diversos contextos. Então, por exemplo, fabricação de pastas de dente, fabricação de perfumes, de tintas, de medicamentos e de outros cosméticos e por aí vai. E outra relação forte também na questão da culinária, né? Então, a culinária oriental utiliza em muitos pratos, muitas vezes, né, algas. Então, se você gosta de comida japonesa aí, talvez você já tenha até percebido que você já comeu alga aí, ou então você comeu e nem tinha se ligado nisso daí, beleza? E os protozoários? Tá, vamos agora falar um pouquinho dos protozoários. Protozoários são unicelulares, certo? Eucariontes também, assim como as algas, porém eles são heterotróficos, então eles não realizam fotossíntese, portanto é necessário que tenham outros mecanismos para poder obter ali, né, os recursos e nutrientes necessários. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Em relação à reprodução, a reprodução dos protozoários é, em sua grande maioria, assexuada, certo? Assim como nas bactérias. Porém, algumas espécies podem estabelecer, sim, uma relação de reprodução sexuada. Tá, aqui eu trago a imagem do principal exemplo, né, que é o caso das amebas, né, que é um exemplo clássico é de protozoário, a qual existe aí a duplicação do seu material genético, novamente, como a gente já viu semelhante lá nas bactérias, e aí ela forma aqui uma nova estrutura semelhante e depois ocorre essa partição, né? Então, um processo chamado bipartição, né? Então, de um indivíduo, né, no caso, é um organismo mãe, digamos assim, ele dá origem a dois outros organismos idênticos, né? Dois filhos, duas filhas, enfim, né? Uma célula mãe dá origem a duas células filha idênticas a ela, né? Clones, ok? Tá, em relação à vida livre, e é isso aí tem a ver com a alimentação desses seres, né? Então, são protozoários de ambiente aquático ou terra úmida, né? No caso daqueles de vida livre, aqueles que vivem aí no ambiente. E também tem aqueles que são muitas vezes e acabam. Eita, vamos organizar aqui. E aí eles acabam sendo predadores, né? Se alimentando de bactérias, se alimentando de outros protoxistas, tá? E de micro-organismos de forma geral. Porém, também temos os parasitas, que aí são aqueles que, né, vivem em animais, em nós seres humanos, e em outros tipos de animais, e aí sim, né, podendo causar doenças, porque não necessariamente um protozoário dentro de um animal, de uma pessoa, vai causar necessariamente a doença. Até mesmo porque tem essa questão que eu coloco abaixo do mutualismo, né? Existem protozoários que estabelecem relações mutualísticas. Sim, prof, o que é mutualismo, tá? Então, muito possivelmente você vai estudar isso lá na frente, as relações ecológicas, embora já deva ter estudado aí nos anos anteriores, que são as interações entre os seres vivos. Então, os seres vivos se relacionam com outros seres vivos, né? Nós estabelecemos relações com diversos seres vivos, com seres vivos da nossa mesma espécie, né? Então, você se relaciona com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com seu vizinho, e também com seres de outras espécies. Então, você pode ter seu cachorro, seu gato, né? E por aí vai. E existem vários tipos de relação. E uma delas é a de mutualismo, onde em dois indivíduos, né, eles estabelecem uma relação benéfica para ambos os lados. E aí a gente tem um exemplo aqui dos protozoários que vivem no trato digestório dos cupins. Então esses cupins têm dificuldade de metabolizar, né, de fazer a digestão da celulose. Esse protozoário consegue fazer esse processo. Então acaba sendo bom para o protozoário, que obtém ali aquela substância ali, consegue realizar esse processo que é bom para ele, e é bom para o cupim, que tem alguém que está atuando ali a seu favor indiretamente, né? Então é bom para os dois lados. Então, são o caso dos protozoários que realizam relações mutualísticas. E quanto à classificação, nós podemos considerar aqui a presença e o tipo de estrutura locomotora. Então, a depender do tipo de estrutura locomotora ou da ausência dela, a gente pode reconhecer diferentes grupos de protozoários. Então, os risópodes, por exemplo, que é um exemplo clássico das amebas. A gente tem aqui
estruturas que nós conhecemos como pseudópodes, pseudo de falso, podes de pé. Então, pseudópodes seriam, né, numa tradução literal, pés falsos. Então, essas estruturas elas têm a capacidade de se expandir, né, como se fosse, imagine um braço se esticando ali, né, e englobar e capturar ali alguma substância, algum alimento, algo que seja necessário para esse protozoário. Através desse processo, né, ela consegue, inclusive, obter seu alimento, que é um processo, né, e esse processo tem um nome, chamado fagocitose. Então, esse ato de englobar substâncias através de um pseudópode. No segundo grupo aqui, nós temos os ciliados. Ciliados, então, eles possuem cílios, né? O nome já dá uma dicasinha aqui também. Então, esses cílios, eles também vão auxiliar na locomoção desses protozoários. E a gente tem como principal exemplo o paramécio, que é um tipo de protozoário comum em água, certo? Depois nós vemos aqui para os flagelados. O nome também dá dica, flagelados, flagelo. Então, flagelo seria essa estrutura aqui, né? Parecida com uma cauda, né? Enfim, não é uma estrutura igual a de uma cauda, são, né? Cauda a gente vai ter aí, por exemplo, nos primatas, em boa parte, mas aqui não, né? Mas enfim, tem essa semelhança, né? Ou, por exemplo, de um girino, né? E aí, obviamente, esse flagelo ele auxilia o protozoário a se locomover, né? Então, num ambiente fluido. Então, nesse caso aqui, é o que a gente encontra em diversos protozoários que são parasitas sanguíneos, né? Como, por exemplo, do gênero Leishmania, que causa leishmaniose, que é uma doença causada por protozoários, que é a própria Trypanosoma cruzi, né, que é causador da doença de Chagas, ou, por exemplo, nos protozoários da giardíase, né, que é a Giardia lamblia. E por fim aqui os esporozoários. Então os esporozoários, se você reparar bem, ele não tem estruturas locomotoras, né? Então isso significa que eles acabam não conseguindo ter uma locomoção bem sucedida. Então eles estão ali, como por exemplo no caso do gênero Plasmodium, causador da malária, ali no ambiente ali, né, na corrente sanguínea e vão sendo levadas ali pela, pela correnteza ali, entre aspas ali, né, pelo próprio fluido. Então são essas características que permitem a gente tentar classificar e diferenciar os diferentes tipos de protozoários. Joia? Por fim, nós vamos falar sobre as protozooses. Ué, mas o que é isso, prof? Protozooses são doenças causadas por protozoários. Então, temos algumas doenças aí, a giardíase, a leishmaniose, temos a toxoplasmose, a amebíase, causada pelas amebas, temos aí a malária, certo? Bastante comentada também, mas eu trouxe aqui o exemplo da doença de Chagas, ok? Doença de Chagas é uma doença que tem a sua transmissão através de um inseto hematófago, que é o barbeiro, ok? E que tem um hábito noturno. O que é um inseto hematófago? Hematófagos são seres vivos que se alimentam de sangue. Então esse barbeiro ele tem um hábito noturno, então muitas vezes ele pica a pessoa durante a noite, quando ela está dormindo. Esse inseto ele tem um hábito também de, ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele defeca, né? Então ele libera as fezes. Então a pessoa muitas vezes está ali dormindo sem perceber, está distraída, então ela vai, sente uma coceira na região ali da picada e nisso ela acaba sem querer levando essas fezes para sua corrente sanguínea. Se este barbeiro estava com o protozoário Trypanosoma cruzi em seu trato digestório, essa pessoa vai contrair a doença de Chagas ou o mal de Chagas, que tem esse nome justamente como uma referência a Carlos Chagas. Carlos Chagas foi um grande pesquisador e médico brasileiro que estudou durante muito tempo aí muitas doenças infectocontagiosas e uma delas foi justamente a doença de Chagas, ok? E qual é o público aí que está mais vulnerável, digamos assim? Esses insetos estão muito associados a ambientes como casas construídas de pau a pique, como a gente tem essa segunda imagem aqui embaixo, que são ainda encontradas em muitos lugares rurais do Brasil, certo? Então, acaba sendo um ambiente favorável. Joia? Eu vou deixar mais um vídeo aqui que é contando sobre Carlos Chagas e conta também bastante aí sobre essa questão da descoberta da doença e tudo mais. Vale muito a pena ver. Inclusive,
por se tratar de um grande pesquisador brasileiro, e fica aí a chamada de que, da importância, né, da gente conhecer cada vez mais, valorizar a pesquisa brasileira. Temos grandes pesquisadores, tivemos grandes pesquisadores, e conhecer sobre isso é valorizar, é, é incentivar, querendo ou não, que novos pesquisadores aí venham no futuro. Beleza? É isso, eu espero que tenha gostado, que tenha dado para dar uma boa revisada ou para aprender algo novo. Eu vou deixar aí, tô deixando aí o meu, uou, já saiu. Tô deixando aí meu endereço do Instagram. Se você não segue, segue lá, porque lá também dá para ficar ligado sobre novidades e sobre os novos vídeos, tá? Se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários, eu respondo aí com o maior prazer. Valeu, um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.